Queridos, vamos ao ponto-chave. Eu vou voltar só algumas questões, porque eu acabei esquecendo aqui de colocar a gravação e Sergiane me orientou em relação a isso. Então vamos lá. Primeiro, essa questão. A maior intenção de Satanás é desviar nosso coração do coração de Deus. E aí isso acontece como Eva. Satanás estava tentando deturpar as intenções de Deus no coração de Eva. Ele sabia que se conseguisse deixar Eva curiosa e, por fim, duvidosa das intenções de Deus para com ela, ele poderia confundi-la e contaminar o que Deus havia dito. Ou seja, distorcer as intenções de Deus. Isso foi a entrada para o coração de Eva. A porta de que ele precisava para isso. Muitas vezes nós damos essa entrada. As coisas acontecem. Por quê? Porque existe uma brecha, porque existe uma entrada. E esse momento de pandemia, onde as emoções estão mais ainda frágeis, é uma porta. O inimigo adora atacar os lugares do nosso coração que não confiam em Deus. Onde não confiamos que seus motivos são bons. Ele usa partes de nossa história em que a dor, o abandono ou a rejeição se tornaram o nosso pão diário e nos lembra deles e de como nos sentimos. Foi aquilo que eu disse a você. Ora, se você tem uma dor, alguém que lhe magoou, alguém que você não fala há muito tempo, alguém que você brigou, talvez um abandono do pai, da mãe, de alguém que deixou de lhe criar ou lhe criou e houve uma rejeição, isso se torna um pão diário, ou seja, todos os dias você lembra disso, todos os dias você sofre por isso, e Satanás nos lembra disso. E ele vai ver como nós estamos nos sentindo, levando-nos à conclusão de que Deus não é quem ele diz ser. Ou seja, será que Deus me ama? Será que alguém me ama? Será que alguém cuida de mim? Será que alguém pode cuidar de mim? Ou será que Deus me ama ao ponto disso? Por que ele deixou isso acontecer comigo? Ou por que Deus deixa com que aconteça isso que está acontecendo comigo hoje? E aí Deus diz assim, você é meu, ou você é minha. O diabo diz, será que você pertence mesmo a Deus? Deus diz, você está limpo, lavado, mais alvo do que a neve. E o diabo diz, você? Pura? Tem certeza? Ora, quando nós temos a mente dividida, ficamos no meio termo entre a fé e a descrença. Até que cheguemos num ponto em que acreditamos firmemente que se Deus falou, está falado. Nunca teremos paz, nunca ficaremos estáveis o suficiente nesse mundo turbulento. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Às vezes nós imaginamos assim, minha vida emocional vai chegar a um ponto que eu vou ficar bem. Por exemplo, as pessoas correm atrás da vida financeira estável, correm atrás da felicidade, e a felicidade como se fosse aquela propaganda de margarina que a gente fala tanto, mas é uma grande realidade. Mas você precisa ter em sua mente que você não vai ter isso. Nós não vamos ter isso. Nunca teremos essa paz, nunca ficaremos estáveis o suficiente no mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo turbulento. Então não espere perfeição aqui nesse mundo, porque não vai acontecer. E algumas pessoas acabam sofrendo muito mais por causa disso. Ora, tem um texto bíblico que diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Ou seja, o que Satanás está tentando nos fazer é dividir a nossa mente. E quando divide a nossa mente, nós caímos nesse caos. E aí é num caos emocional, é num caos realmente de uma destruição completa familiar, é num caos espiritual, e aí desmorona tudo. Meus queridos, essa deve ser, no fim de todas as contas, a nossa oração. Senhor, eu confio em Ti. Só o Senhor tem os motivos certos para mim. Assim devem ser as nossas orações. Eu quero lembrar de que nós também, você é o herói
da sua história também. O Senhor é o nosso Salvador, mas nós também, como cristãos, nós somos ungidos para lidar com o diabo e vencer as tentações. Vencer esse algo que está nos fazendo a nossa cabeça dividir. Ora, para ser mais forte que as nossas lutas, e aí tem alguns parâmetros para vencermos. Primeiro, você precisa resetar as percepções confusas. O que é resetar? É reiniciar, é apagar o que realmente não deu certo e recomeçar. Ora, o texto bíblico diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, ou seja, reseta. Aquilo que você pensava, aquilo que você imaginava, como você imaginava, volta. Porque você está sendo convocado ou a ser renovado no modo de pensar. E a revestir-se de novo homem. E homem aqui não é o homem sexo masculino, mas a humanidade. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. Então, Satanás trabalha arduamente para distorcer quem Deus é para nós e quem nós somos para nós mesmos. Geralmente, as pessoas que estão abaladas emocionalmente, elas não têm a certeza de quem é esse Deus para ela. E ela não tem a certeza nem de quem é ela mesma. E aí começam as confusões. Por que eu estou só? Será que as pessoas me amam? Será que as pessoas realmente se importam comigo? Será que esse Deus realmente se importa comigo? E ele nos ensina todos os dias o contrário do que Deus nos ensina. E a nossa responsabilidade é rejeitar o que Satanás tem para nós e receber o que Deus tem para nós. Então, lembre-se, nosso inimigo sempre irá repetir suas jogadas. Sempre. Ele é tão óbvio por controlar e dominar este mundo que sobra pouco espaço para a imaginação. Ele é traiçoeiro, mas não invisível. É mau, mas não todo-poderoso. É desonesto, mas a verdade o expõe todas as vezes. Ele pode supor o que está acontecendo em nossas vidas, mas não consegue ler nossa mente. Somente Deus é capaz disso. Então, liberte-se dessa dúvida, liberte-se do que você talvez esteja pensando de ruim na sua vida e apegue-se àquilo que Deus tem para você. Foi o que nós colocamos na vida de Eva. Satanás buscou a brecha que ele queria e encontra e divide a mente de Eva. Mas a sua mente não pode ser dividida. Deus te ama, Deus te lavou, Deus te redimiu, Deus tem o melhor para você. Ah, pastor, mas são problemas, dificuldades, angústias. O próprio Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Não é simplesmente assim, olha, nada de ruim vai acontecer, não vão ter problemas, as pessoas não vão lhe decepcionar, você não vai ser rejeitado, não vai ter nada. Não foi isso que ele disse. Ele disse ao contrário. Ele disse, olha, você vai ser rejeitado, você vai ser decepcionado, vão acontecer coisas ruins, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não divida a sua cabeça. Confie em mim. Então, nosso inimigo não está vagando à toa, procurando o que fazer. Ele não está fazendo isso. Não está desperdiçando tempo. Ele tem uma direção muito clara e sabe exatamente aonde ir. Seu método, qual é? Trilhar o mesmo caminho, na mesma direção, repetidamente em sua vida. Aquilo que lhe traz angústia, aquilo que lhe traz desespero, aquilo que divide a sua cabeça, aquilo que divide os seus pensamentos, aquilo que divide as suas emoções, é nisso que ele vai trabalhar, andando pelo mesmo caminho, procurando uma oportunidade. Nossa saúde pode estar em perigo, ou um diagnóstico médico pode ter abalado nossa família. O inimigo é astuto e inteligente. Ele cria oportunidades para distraí-lo e levar a sua força. E levar a sua saúde emocional, e levar a sua saúde espiritual. Ele fica buscando lugares. Ele não chega e ordena que você entregue a ele tudo que você possui. Ele não faz isso. Não, ele se levanta e diz, pare de acreditar em Deus. Ele não diz isso. Ou ele talvez venha dizer,
Deus não vai fazer. Ele não vai dizer isso para você. Ele não quer esbarrar e levar para que você nem perceba o que aconteceu. Ele faz de forma sutil. Esse esbarrão, todavia, devia ter a nossa atenção. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo dessa forma? E ele, sabendo disso, ele aproveita para roubar a confiança que temos em Deus. Porque existem problemas, existem dificuldades, existem questões espirituais, existem questões emocionais, existem questões relacionais, e elas vão existir sempre. E ele vai começar a buscar as brechas. Esaú, por exemplo, vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, um prato de comida. A princípio, isso pode parecer simplesmente ridículo. Mas se formos honestos com nós mesmos, podemos perceber a relação disso com a nossa geração. Quantos de nós estamos entregando nossos corpos por um instante de prazer? Quantos de nós estamos entregando caráter e integridade por um momento de entretenimento? Quantos de nós estamos entregando os bebês, que muitas vezes ainda estão nos ventres, por um momento de alívio? Quantos de nós estamos entregando nossos ministérios por um momento de fama? E às vezes nós questionamos. Isso são brechas. É aí que a nossa mente é dividida. Entre o Deus que temos e aquilo que parece ser ridículo. Mas é aí que nossas mentes são divididas. É aí que o nosso espiritual é afetado. É aí que o nosso emocional é destruído. E algumas vezes se torna tarde demais. Meus queridos, a maioria de nós quer comer o que é certo, mas estamos despreparados. Seguramos e suportamos até não conseguirmos mais. E depois comemos o que quer que esteja à nossa frente. O que vier é lucro. Então vamos para a cama nos sentindo cheios, mas decepcionados e com vergonha. Não mais temos um banquete preparado para nós. Davi era filho de Deus, mas não estava agindo como filho. Ele estava agindo como órfão. Órfão pensam assim: eu tenho necessidades e eu sou o único que pode supri-las. Filhos pensam de outra maneira: eu tenho necessidades e tenho um pai que me ajudará a supri-las. Os dois reconhecem suas necessidades, mas recorrem a fontes diferentes para saná-las. O órfão e o filho. O órfão diz: eu tenho necessidades, mas eu posso supri-las. O filho não. Eu tenho necessidades, mas eu tenho um pai que pode supri-las. Queridos, isso me lembra o Salmo 23:5, que nós pregamos tanto já. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Em meio a qualquer situação, Deus pode servir as melhores comidas para nós, o melhor sustento. E essa melhor comida, esse melhor sustento é em qualquer época, em qualquer situação. Então, querida, se você está angustiado em sua casa, se você está vivendo momentos complicados emocionalmente, é porque você talvez esteja com a sua mente dividida entre confiar e não confiar nesse Deus. Uma estratégia para derrotar o inimigo é declarar verdades sobre sua vida. Declarar pela fé o que vai ser. Deus falou que Abraão seria pai de muitos. E ele confiou que Deus faria exatamente isso. Talvez você diga assim: mas pastor, Abraão, o pai da fé. Sim, mas Deus foi lá e disse que ele seria pai de muitos. Mas você esquece? Ele não tinha filhos? Muitos anos ele tinha. Abraão era velho. Muito além da idade de ter filhos. Ou seja, dizer a alguém nessa época que vai ser pai de muitos, como se eu não tenho nenhum filho e eu numa idade que não posso mais ter filhos? Abraão era velho, mas isso não importava. Deus o chamou de pai. Fato é uma coisa, verdade é outra. A verdade é que Abraão era velho. A verdade é que Abraão não tinha filhos. Mas o fato é que Abraão foi pai de muitas nações. Meus queridos, então resete.
Se você tem pensado esses dias, será que Deus me ama de fato? Eu me decepcionei com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, sei lá com quem. Talvez você até se decepcionou com o pastor, não sei, né? Talvez você tenha vivido ou está vivendo uma angústia atrás da outra nessa pandemia. Resete, recomece, renove, confie plenamente no Senhor. Segundo, descomplique as batalhas espirituais. Samuel 17:47 diz: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você precisa permanecer e resistir. Quando nós começamos esse isolamento social, a pergunta é: será que termina semana que vem? Será que termina aqui 15 dias? Será que termina mês que vem? Não sabemos quando termina. Mas a mesma pergunta, quando Cristo voltará? Os apóstolos imaginavam que Jesus voltaria um mês depois, um ano depois, antes deles morrerem, Jesus estaria de volta para levá-los. E até hoje Jesus não voltou. Mas uma coisa nós sabemos, Ele vai voltar. E aí, queridos, uma das coisas mais importantes para lembrar, quando enfrentamos nossas batalhas diárias, quando enfrentamos as nossas lutas, é que permanecer e resistir não significa ser estranho. Não precisamos ser espiritualmente esquisitos. Deus não está nos pedindo para mexer com todo tipo de forças estranhas ou perseguir esferas que não são da nossa conta. Se você encontrar resistência espiritual em qualquer área da sua vida, simplesmente assuma autoridade e siga em frente. Você é filha de Deus. Entenda uma coisa, o inimigo ama o caos. Orações movidas pelo medo e uma atmosfera ultra espiritualizada é o que ele mais gosta. As pessoas estão orando por causa do medo, não porque amam o Senhor, não porque confiam no Senhor, não porque acreditam que Ele é a resposta, mas é o medo. Pois Ele ama que nós gastemos tempo focando nele, não em Deus. Não ceda a isso. Ore ao Senhor porque você confia. Siga ao Senhor porque você acredita, porque você tem fé, porque a sua firmeza está no Senhor. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. De onde me virá o socorro? É do Senhor. Isso é confiança. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Lembre-se, apenas nos distraímos ou nos sentimos trapaceados quando nós olhamos para o que os outros estão ganhando. As coisas espirituais são tão práticas quanto sobrenaturais. Cuidar do corpo é cuidar de um dos nossos bens mais preciosos. E tem gente aí largado, jogado, principalmente as mulheres. Cuide-se para se sentir melhor, para cima. Isso mesmo, né? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu estou só na minha casa, isolado. Cuide-se. Você é a mais bela. Eu já disse isso em uma das mensagens, conversando com o pastor, e nós estávamos falando de carro, e qual é o melhor carro? Ele disse, o melhor carro é o meu, porque é meu. Foi isso que ele me disse. Não interessa quem tem um carro de luxo, um carro automático, ele disse, não, o melhor carro é o meu. Então, o melhor corpo é o meu, entendeu? Os melhores olhos são os meus, o melhor cabelo é o meu. Pastor, mas isso não é egoísmo? Não, isso é valorizar aquilo que Deus te deu de melhor. Cada vez que você valoriza o que Deus valoriza, isso causa dano para o inimigo. Ele não tem brecha, ele não tem entrada, ele não consegue dividir a sua mente, ele não consegue dividir a sua vida espiritual, ele não consegue dividir a sua confiança, porque a sua confiança está em Deus. A resiliência é a nossa arma espiritual secreta. Pastor, mas o que é resiliência? Resiliência é todas as vezes que você tem a capacidade de se renovar, de se refazer. É tempo de se refazer, querido. Se a sua vida espiritual não está às melhores, refaça.
Se a sua vida emocional não está na melhor fase, refaça. Acredite. Confie no Senhor. E terceiro, não crie caso por pequenas coisas e estrague o tempo com o Espírito Santo. Não crie caso por pequenas coisas e não estrague o tempo com o Espírito Santo. Romanos 8,5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ora, queridos, quantas e quantas vezes estacionamos porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queríamos? Paramos. Deixamos de caminhar, deixamos de prosseguir. Quantas e quantas vezes paramos no tempo e no espaço porque as coisas tinham que ser do jeito que eu planejei, do jeito que eu sonhei. Achamos mesmo que Deus não nos ama porque tudo dá errado? É isso. Tem gente dizendo: mas esse ano os meus sonhos foram embora, os meus planos, eu tinha tanta coisa, eu tinha isso. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa, a resposta boa, vem do Senhor. Então, que texto, né? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Volte-se para o que o Espírito deseja, o Espírito do Senhor. O fato é que Deus nos ama profundamente e nos ama tanto que muitas vezes Ele nos diz não. O que Deus quer nos ensinar com essa pandemia? O que Deus quer te ensinar? O que você ainda não aprendeu que o Senhor está querendo te ensinar? Será que o Senhor não está querendo te renovar? Será que o Senhor não está querendo te transformar? Será que o Senhor não está querendo te modificar? Ele tem muito mais conhecimento de causa do que nós. Deus sabe muito mais das coisas do que você. Ou seja, Deus conhece tudo e a todos. Então não acho que porque os teus sonhos estão sendo frustrados, porque os teus planos estão sendo frustrados, porque está dando tudo errado, é porque Deus não está olhando para você. Ao contrário, Deus conhece todas as coisas. E se tudo está dando errado, é porque está dando certo para Deus. Confie em Deus. Pensar que Deus não apenas gosta de mim, mas que me apreciava, pegou-me desprevenido. Deus não estava zangado, triste ou distante. Ele era um Deus alegre, que não apenas me amava, me ama e vai me amar eternamente, mas como também gosta de mim, tem prazer em mim. Queridos, quando você deixa a realidade sedimentar seu espírito, você passa a ver sua liderança sob uma nova ótica. Antes, talvez você estava acostumado a imaginar Deus em pé, ao seu lado, vendo sua vida pela sua perspectiva. Agora, talvez seja o momento de você enxergar, vendo muito mais do que isso. Sim, Ele nunca sai do nosso lado, sim, Ele está sempre conosco. Mas Ele existe fora da nossa concepção de tempo, momento a momento. Ele fica no lugar onde nós poderemos chegar se seguirmos suas direções. É por isso que nós precisamos caminhar, prosseguir. Ele olha para nós e diz: renda-se a mim. Talvez Ele olhe para você e diga assim: essa luta que você está enfrentando, essa depressão porque você está na solidão, essa luta que você está enfrentando com seu marido, essa luta que você está enfrentando na sua família, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas o Senhor pode dizer para você: renda isso a mim, entrega para mim. O Senhor pode estar dizendo isso para você, porque talvez você tenha olhado o Senhor na sua ótica, na sua perspectiva, no seu tempo, e o Senhor está dizendo assim: não é no teu tempo, não é na tua ótica, não é na tua forma, é da minha maneira. Você não vai mais precisar disso, o Senhor talvez diga isso. Ou talvez Ele comece a construir aonde você está. Pode ser até que Ele esteja nos dizendo para mudar significativamente a nossa vida, a nossa postura. Talvez Deus esteja dizendo isso para você. E aí, queridos, tem um texto que diz: então, rendam-se à vontade de Deus.
Ele quer trabalhar na vida de vocês. Diga não ao diabo. E ele fugirá imediato. E aí eu digo a vocês, diga sim a Deus. E ele os atenderá na hora. Chega de se lamear. Em vez de viver no pecado, busquemos pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Talvez Deus esteja dizendo isso para nós. Podemos começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. E aí o texto de Tiago 4, 7 a 10, que diz isso que nós estamos parafraseando. Desde o início. Ajoelhe-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que fará. Quarto, estejam bem equipadas para a vida espiritual e para ser influente no dia a dia. Estejam bem equipadas para a vida espiritual e para ser influente no dia a dia. Ora, Ezequiel 38:7 diz: aprontem-se, estejam preparadas, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assumam o comando delas. Aprontem-se e estejam preparados. Eu usei preparadas porque só tem mulheres aí. Queridos, Deus já nos deu todo o necessário. Precisamos parar de rejeitar o que Deus nos deu. Tomar as coisas como nossas, usar e exercer a influência que Ele nos deu de uma vez por todas. Uma das principais paralisias é os outros. O que os outros falam ou fazem fala mais alto para nós do que o próprio Deus diz. Primeiramente, precisamos entender o que a Bíblia não diz se alguém vai nos ofender. Ela diz quando alguém nos ofender. Jesus disse que até que seria impossível os escândalos não virem. Ou seja, seria impossível nós não termos problemas. Seria impossível nós não sermos caluniados. Seria impossível não virem as lutas. E a ofensa, ela é perigosa para a nossa vida espiritual. Ela permite que o inimigo acesse nosso coração até as partes mais profundas da nossa alma. Quando o emocional está ruim, tudo desmorona. E uma das principais coisas que abala o emocional é o relacional. O apóstolo Paulo nos advertiu em Efésios e não dei lugar ao diabo, ou seja, para levá-los a pecar, guardando rancor, ou nutrindo a ira, ou abrigando ressentimentos, ou cultivando a amargura. Acabamos construindo lugares ofendidos em nossas mentes. E os conflitos podem criar rachaduras que servem como portas de entradas para o inimigo. Uma vez que o muro é construído, fatalmente nos separará das pessoas que mais amamos e das quais precisamos. Estar bem equipado significa aprender a perdoar e aprender a resolver conflitos. Nessa época de pandemia, as brigas em casa aumentaram 48%. A violência doméstica aumentou bastante. As pessoas estão à flor da pele. Mas estar equipado espiritualmente é aprender a perdoar, aprender a resolver os conflitos. Isso precisa acontecer na sua vida. Não vamos mais parar. Vamos tomar posse de todo o preparo disponível. Ler bons livros, fazer bons cursos, participar das celebrações da igreja e tudo mais. E exercer nossa influência, sem mimimi, sem choro, sem reclamações, mas vamos agradecer ao Senhor. Eu sei que não tem sido fácil, e eu admito vocês mesmos comentaram ainda agora, que não tem sido fácil mais os cultos online, que falta realmente essa proximidade, falta um abraço, falta um aconchego, falta um sorriso, mas nós precisamos vencer.
Mais forte que a sua luta deve ser a sua busca para resetar suas percepções que estavam confusas e para ajudar a descomplicar as batalhas espirituais que todos nós enfrentamos, para que possamos caminhar livres e plenos no caminho que Deus traçou para nós. É sobre não criar casos por pequenas coisas e estragar nosso tempo com o Espírito Santo. É sobre estar bem equipado para coisas grandes em nossas vidas espirituais e sermos influentes no dia a dia. Então, queridos, não deixe que Satanás divida a sua mente, não deixe que ele divida a sua confiança no Senhor, mas que você entenda que quando nós abrimos brecha, a vida espiritual desmorona, a vida emocional desmorona, os relacionamentos também desmoronam, tudo se esvai. Mas quando confiamos no Senhor e quando nós rendemos tudo isso ao Senhor, tudo caminha como o Senhor estabeleceu. Tudo caminha como o Senhor estabeleceu. E aí nós caminhamos firmes. E aí nós vencemos pela promessa do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo venceu, nós também venceremos, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um. E eu quero orar com cada uma de vocês. Vamos orar ao Senhor. Se alguém quiser fazer uma pergunta depois, após a oração. Mas vamos confiar no Deus da nossa salvação. Pai querido, Tu és grandioso, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque nós podemos confiar no Teu poder, na Tua graça, no Teu amor. Pai, nós sabemos que não tem sido fácil esses dias. Mas Tu, Senhor, é o Deus que nos dá a vitória. Abençoa cada uma das mulheres da Tua igreja. Abençoa Tuas filhas. Abençoa o Teu povo como um todo. Te agradeço, Pai, por mais uma vez poder ministrar a Tua palavra e por mais uma vez, Senhor, te entregar a minha vida e a vida de cada um, Senhor, que ouve a Tua voz. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.